Seria viável deixar dólares em um banco nos Estados Unidos, mesmo sem estar aplicado? Considero extremamente perigoso e nada viável. Vou explicar para você o porquê agora, tá? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho na história para a gente conseguir entender o grande risco que é você deixar dinheiro parado em uma conta global e uma conta no exterior só para dolarizar o seu patrimônio e deixar lá, tá? O ano era 2008. O que aconteceu em 2008? A crise imobiliária americana, que gerou uma crise financeira mundial, que acarretou na quebra, na falência de 68 bancos nos Estados Unidos, de um dos maiores bancos do mundo chamado Lehman Brothers e de vários bancos mundo afora, milhões de desempregados. O que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Em tese, quando a gente está falando de bancos, são estruturas muito grandes, são estruturas muito seguras, principalmente no Brasil, que é um oligopólio, a gente tem essa visão, né, de que, poxa, banco não quebra, é grande demais para quebrar, too big to fail. Agora, o que aconteceu em 2008? Aqui no Brasil a gente tem algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante que nos devolve o valor que a gente tenha parado na conta no banco, conta poupança, conta corrente, CDB, LCI, LCA. Ele nos garante, se você tiver até R$250 mil por CPF, ou seja, no seu CPF, por instituição financeira, o que acontece? A gente ressarce você no valor de até R$1 milhão a cada 4 anos. Então tem essa limitação, tá? E aí você fica seguro, você acha que no exterior é assim também? Na verdade é. Só que o grande problema é que o FGC aqui no Brasil e o FDIC nos Estados Unidos, que é a espécie do FGC americano, eles não têm todo o dinheiro que eles garantem. Como assim eles não têm todo o dinheiro que eles garantem? Olha só. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para você ver. Estou no site aqui do FGC, tá? Do Fundo Garantidor de Crédito. E aí eu vou pegar aqui e vamos abrir o relatório, o último relatório disponível do FGC, só para você ter uma visão. Que o FGC foi criado inspirado no FDIC lá nos Estados Unidos. O que você consegue ver aqui no FGC? Vamos passando. Olha só. A liquidez do FGC e a reserva contábil somam 88 bilhões. Então, isso aqui é o quanto ele tem em disponibilidade. Isso aqui é o quanto que ele tem em liquidez, tá? Ou seja, o quanto que ele tem para ressarcir os investidores no caso da quebra de um banco, tá? E aí, quando a gente vai avançando aqui, deixa eu ver aqui, a gente vê aqui, volumes do sistema e cobertura do FGC. E aí a gente consegue ver o seguinte dado, olha que doido. Segundo o censo mensal, os depósitos elegíveis à garantia totalizavam 3,5 trilhões em junho de 2022, que é o último relatório dele disponível. Considerando o limite de 250 mil a cobertura do FGC, alcançava na mesma data 1,9 trilhão. Ou seja, o que acontece? Vamos pegar uma calculadora aqui. O FGC tem 88 bilhões e ele garante 1,9 trilhão. Ou seja, o FGC, deixa eu multiplicar por 100, ele tem 4,63% do total que ele garante. Ele tem apenas 4,63% do total que ele garante, tá? O que isso quer dizer? Eu estou fazendo um alerta não só para o exterior, como foi essa pergunta, mas para o Brasil também. Isso significa que a cada R$100 que o FGC diz que garante, ele só tem 4,63 para pagar. Isso significa que você foi lá e emprestou dinheiro para um amigo seu, e aí um outro amigo disse assim, se ele morrer, se ele não pagar, deixa comigo que eu pago. Esse empréstimo é de 100 mil, aquele cara tem R$4.630 na conta. E o que acontece? Que muita gente não sabe. Muita gente acha que, poxa, vai se dar um jeito e vai se pagar essa conta. Eu vou receber meu dinheiro. Agora, o que está previsto na legislação, tanto no Brasil quanto no exterior? Que esses mecanismos de garantia, seja o FGC no Brasil, seja o FDIC nos Estados Unidos, eles só pagam, eles só ressarcem se tiverem dinheiro disponível. Ou melhor, na medida da disponibilidade da liquidez do FGC ou do FDIC. Então, o que acontece? Vamos pegar o caso no Brasil, que eu te mostrei os números aqui, que eu tenho o relatório mais rápido, tá? Se um banco médio quebrar no Brasil, não tem dinheiro para todo mundo. Não precisa ser um banco grande, não precisa ser Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil.
tem só um banco médio, já não tem como pagar todo mundo. Por quê? Vai acabar esses 4,63%, 4,63% do total que ele garante e basicamente o restante não vai receber. Lá em 2008, agora puxando para o cenário exterior, lá em 2008 nos Estados Unidos, o que aconteceu? O FDIC, que é o FGC americano, faliu, quebrou. E lá naquela época ele foi resgatado pelo governo, certo? Quem tinha dinheiro em alguns bancos foi ressarcido, mas um caso, por exemplo, o Lehman Brothers não foi resgatado. Foi um banco que faliu, quebrou, gerou muito desemprego, era um dos maiores bancos do mundo e não foi resgatado. Então, assim, o que eu digo para você? Você ir lá e investir, deixar dinheiro em um banco nos Estados Unidos sem estar aplicado é um grande risco. Por quê? Se a gente tiver uma nova crise, a gente teve uma crise, estouro de uma bolha em 2000 nos Estados Unidos, estouro da bolha das empresas de tecnologia. 2008, estouro da bolha imobiliária. 2023, talvez, sabe-se lá, estouro da bolha de crédito. A gente tem um nível de alavancagem na economia extremamente grande. Pode estourar uma bolha de crédito por aí. Essas bolhas podem gerar um colapso no sistema financeiro que pode gerar quebra de bancos e pode fazer você perder todo o seu dinheiro, tá? Vinícius, você está sendo alarmista. Não, gente, estou sendo realista. O problema é que todo mundo vive no mundo do pônei, do unicórnio cor-de-rosa e acha que nada vai acontecer, só que pode. E o investidor sempre em alta só é um investidor sempre em alta, só lucra nas altas e nas quedas da bolsa, porque ele está preparado para todas as possibilidades e não somente para aquilo que é mais provável acontecer. Então, sem dúvidas, eu não deixaria nenhum centavo parado numa conta bancária, seja no Brasil, seja no exterior, seja em qualquer lugar, porque não há muita segurança nisso e estamos passando por um cenário complicado no cenário de crédito, que é o cenário de endividamento, certo? Então, isso pode dar bastante problema. Tá? O que eu faria se eu quero investir em dólar, dolarizar o meu dinheiro? Tá? Eu posso investir em um ETF. O que é um ETF? Um ETF é um Exchange Traded Fund, que nada mais é que um fundo de investimento negociado na bolsa que é lastreado em um índice. Então, por exemplo, eu posso pegar o ETF que se chama SGOV. O que é o ETF SGOV? O ETF SGOV é um fundo de investimento que replica a rentabilidade dos títulos públicos americanos de curtíssimo prazo, de 1 a 3 meses. Ou posso pegar o SHV, por exemplo, que é um ETF que replica a rentabilidade dos títulos públicos americanos com prazo de até 1 ano. Que aí eu vou pegar justamente a mesma oscilação do dólar, acrescida de um pequeno percentual que vai ser a rentabilidade dos títulos públicos americanos, tá? Essa é uma forma muito mais segura, muito mais inteligente de você investir e dolarizar o seu dinheiro, certo? E aqui eu estou falando só para transformar em dólar, né? Porque seria o que você faria se deixasse dinheiro em um banco nos Estados Unidos. Então eu iria por esse caminho, até porque essa remuneração adicional que você tem, você vai ter dólar mais a rentabilidade dos títulos públicos americanos, você vai ter isso isento do imposto de renda se você vender até R$35 mil por mês. Então eu vejo como um caminho muito melhor do que a opção de você deixar dinheiro parado numa conta bancária, tá bom?